Um rapaz vai vender uma casa para um cara bem estranho, mas sem querer ele vende a alma da sua esposa. E esse cara bem estranho é a criatura que dá nome à mais nova versão de um grande clássico do cinema de terror. Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Não Contém Spoiler e hoje, no último vídeo de 2024, nós vamos analisar o roteiro da mais nova versão de Nosferatu, escrita e dirigida por Robert Eggers. Mas antes de falar sobre esse novo filme, vamos voltar 102 anos no tempo e contar a história da sua primeira versão. Em 1922, o roteirista Henrik Galeen escreveu um roteiro adaptado do livro Drácula, escrito por Bram Stoker, que por sua vez também é um grande clássico da literatura gótica. O filme chegou às telas dirigido por F.W. Murnau e se tornou um dos grandes clássicos do expressionismo alemão. Sua técnica peculiar de fotografia, conhecida como chiaroscuro, que valorizava tanto a luz quanto as sombras, criou imagens icônicas e perturbadoras. E a influência dessas imagens pode ser conferida ao longo da história do cinema. Avançamos no tempo até 1979 e temos uma nova versão dirigida por Werner Herzog. E tudo isso, de uma forma ou de outra, está presente na nova versão de Nosferatu, que tem imagens muito pesadas, muito assustadoras, muito nojentas. Gente, o filme é muito legal. Mas são imagens viscerais, repugnantes, gosmentas, amoébicas, slímicas. Bom, é o tipo de imagem que pode causar pesadelo, e aliás isso acontece várias vezes no filme. E na minha opinião, o roteiro abusou um pouquinho desse recurso. Eu vou explicar. A gente está vendo uma cena chocante, impressionante, aterrorizante, e de repente... era tudo apenas um sonho. Ah, mas essas cenas são muito boas e tem uns jumpscares bem legais. Ah, vai se fuder, filha da p***. Na maioria dessas cenas, esse recurso se justifica para compor aquela atmosfera gótica, aquela atmosfera impressionante do filme, até para colocar a gente no lugar do personagem, para que a gente sinta um pouquinho do medo e da tensão que eles estão sentindo. Ok, mas chega um momento que esse recurso fica um pouco previsível e acaba cansando, e acaba perdendo um pouco do seu impacto. Mas tudo bem, vamos em frente. O filme começa com um prólogo que mostra a protagonista Ellen Hutter, vivida por Lily Rose Depp, tendo sonhos e sendo aterrorizada por uma criatura muito assustadora. Passam-se alguns anos e Ellen está vivendo em Visborg e está casada com Thomas, um corretor de imóveis vivido por Nicholas Hoult. E ele está começando no seu trabalho e recebe uma importante missão. Ele deve fazer uma viagem de 6 semanas para assinar um contrato com o conde Orlok, que quer comprar uma casa em Visborg. Thomas acha a situação um pouco estranha, mas o seu chefe insiste e mais tarde a gente vai entender o porquê dessa insistência do chefe. Se o Thomas soubesse a fria em que ele está se metendo... Ele nem desconfia, mas a esposa tem um forte pressentimento de que vai dar merda e implora para que ele não vá. Thomas resolve fazer a viagem, mas pede para que Friedrich e Anna, um casal de amigos que funciona como aliado, para cuidarem de Ellen, pois ele sabe que a sua esposa tem um histórico de problemas mentais e que a sua ausência pode funcionar como um gatilho. E você que acompanha o canal há muito tempo já sabe que isso vai acontecer, porque se não der merda, não tem filme. Agora a gente tem um caso interessante de um filme que muda temporariamente de protagonista, porque a gente passa a acompanhar a longa viagem do Thomas até o castelo do Conde Orlok. E no meio do caminho, todo mundo tenta avisar que vai dar merda. Mas apesar de não ser brasileiro, ele não desiste nunca e chega até o castelo. E você já deve ter entendido que o Conde Orlok é na verdade o Nosferatu, que não é apenas um antagonista, ele é o grande vilão do filme, uma figura absolutamente assustadora. Uma mistura de Darth Vader com o personagem da Demi Moore em A Substância e uma pitada de Sméagol. Manipulado pelo coisa ruim, Thomas, esse rapaz ingênuo, assina um contrato em uma língua que ele não entende e recebe um punhado de moedas de ouro. Ele pensava que era um contrato imobiliário, mas na verdade estava vendendo a alma da sua esposa. Agora, fudeu.
A partir desse momento, Ellen volta a ter pesadelos, alucinações, delírios. E eu não falei que a ausência do Thomas ia provocar isso? Na verdade, não foi a ausência do Thomas, foi o contrato assinado por ele, um incidente incitante do roteiro. Ah, mas uma coisa leva a outra. O casal de amigos que estava cuidando de Ellen chama Dr. Sievers, mais um aliado. Mas a situação piora cada vez mais e o médico percebe que, para ajudar aquela jovem indefesa, ele vai ter que recorrer a alguém mais capacitado, mais estranho, que possui uma trajetória sensacional e é capaz de assumir vários papéis. O Willem Dafoe, o professor Alban Everhard von Franz, mais um aliado. Mas quanto aliado, hein? Há uma regra de roteiro, aliás, uma regra que serve para qualquer tipo de narrativa, que diz que quanto mais forte o antagonista, mais forte precisa ser o protagonista. E é claro que isso serve para valorizar o protagonista. E nesse filme, para enfatizar o poder exercido pelo antagonista, a protagonista vai precisar de vários aliados. E a primeira missão deles é livrá-la daquele sofrimento. Mas depois que ela fica curada, Sem spoiler, por favor, mas vamos voltar ao segundo ato. O professor percebe que a jovem está realmente em maus lençóis e começa a colocar em prática todo o seu conhecimento em ciências ocultas para tirá-la daquela situação. Enquanto isso, Nosferatu pega um navio e se dirige para Visborg. E como desgraça pouca é bobagem, o vampirão leva um monte de ratos e a praga junto com ele. A cidade fica infestada por ratos, os hospitais ficam cheios e a sombra da mão de Nosferatu paira sobre a cidade de Visborg. Esse efeito aí não tem nada a ver. No filme é bem melhor. Então, o filme está cheio desses elementos sensoriais que reforçam essa atmosfera sombria. E um deles é a própria sombra, remetendo ao filme original. Outro é a voz dos personagens, principalmente dos homens, que simbolizam as suas funções no filme. O médico tem a voz bem grave, mas muito clara. Afinal, ele é uma autoridade em uma ciência conhecida e respeitada por todos. Já o professor amalucado tem uma voz mais rouca, simbolizando um pouco da descrença da sociedade por seus conhecimentos, simbolizada principalmente por Friedrich. Nosferatu. E o Nosferatu tem a voz mais grave e mais rouca que eu já vi. Quando ele tá só respirando, parece um motor de caminhão. Imagina dormir do lado desse cara. O segundo ato prossegue e a situação vai ficando cada vez pior. Os aliados se veem sem saída para acabar com o mal representado pelo vampiro. E a cidade vira um pandemônio, parece gente morta na rua e ninguém tem a menor ideia do que fazer. Temos aí uma analogia bem interessante. O filme mostra um grupo de pessoas com dificuldades para lidar com alguém que tem transtornos mentais. E quando chega a praga trazida pelos ratos, percebemos que a sociedade também não consegue lidar com o mal que prejudica a si própria. Como eu já falei, as pessoas não sabiam o que fazer. Mas isso era antigamente, né? Ah, é? Lembra da pandemia? Você acha que as autoridades sabiam o que fazer? Voltando ao filme, temos algumas perguntas a serem respondidas. Primeiro, como Ellen e seus aliados vão tentar derrotar Nosferatu? E outra pergunta, esse plano vai dar certo? Bom, se der certo é porque eles conseguiram derrotar o Nosferatu. E se não der certo é porque eles não conseguiram. Não é tão simples assim, porque temos aqui um bom roteiro. Enganei vocês. Esse foi mais um vídeo do canal Não Contém Spoiler. E aí, você ficou com vontade de assistir essa nova versão de um dos grandes clássicos do terror? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Então clica no like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Porque senão o Nosferatu vai fazer você dormir muito mal. Rimou. Até o próximo vídeo. Rimou, você viu que rimou?